Graça e paz, povo de Deus, no nome do Senhor Jesus, eu entro na presença de vós todos. Aqui é o Profeta Bora com mais um vídeo para edificar nossas vidas, para abençoar, para libertar, para abrir o entendimento, da igreja, do povo de Deus. E o tema de hoje é o que fizeram com a igreja. Vamos estar baseando aí lá no texto bíblico, lá em Mateus capítulo 28, no 18 em diante, que diz assim o subtítulo, a grande comissão. Vamos à palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar toda a coisa que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então a gente vê aqui que está dizendo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vou voltar entrando em detalhe bíblico aqui, mas estamos vendo que Ele está conosco e Ele nos leva a observar todas as coisas. Então, esse vídeo vai ser para abordar as coisas que estão deixando de fazer ou estão aceitando na igreja, porque pessoas de nome, pessoas bem-sucedidas estão praticando, fazendo e levando o povo de Deus a fazer. Esse vídeo aborda pequenos detalhes que estamos deixando entrar na nossa casa, na nossa igreja, no trabalho, enfim, na nossa vida, sem realmente fazer uma autoanálise, sem confrontarmos com a Bíblia, com a palavra de Deus, só porque as que os proferem, as que falam, são pessoas que têm uma liderança consolidada, porém, mesmo divergindo da palavra de Deus, são aceitos e seguidos. Olha só, que a gente já entra mais forte. Talvez, se você pensar aí, você conhece alguém dessa natureza, alguém que você desconfia que não é de Deus, mas que tem milhões de seguidores, milhões de pessoas o seguem. Talvez as pessoas tenham esse costume de dizer, é Deus que vai repreender. A palavra de Deus diz, não vos conformeis com este século. Ele não diz que ele tem que fazer por você. Ele diz, renovai para a transformação de vosso entendimento. Então as pessoas estão esperando milagre de Deus para coisas que elas deveriam confrontar. Porque a própria palavra de Deus diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E o que não é ordenado, então é exagero, é pecado. Quanto ao Filho do Criador, disse que no fim dos tempos aconteceriam coisas que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Olha, é muito sério isso, então é muito difícil identificar, mesmo porque quando as pessoas abaixam a guarda, quando você abaixa a guarda, então é que fica difícil. Isto era uma preparação para o grau de dificuldades que enfrentaríamos. Pois bem, o tempo é o agora, o hoje. Mas o que fazer? O que fazer numa situação dessa? Só tem uma saída, abrir a mente para a revelação da palavra de Deus. Então Deus ele tem cobrado, o Profeta Bora tem empilhado os vídeos um atrás do outro, para que você possa ter um melhor esclarecimento da palavra de Deus. Só que as pessoas, elas preferem a religião, preferem dar ouvidos àquilo que elas já estão acostumadas a ouvir há muito tempo, mas que divergem da palavra de Deus. Então é complicado isso. Imagine as divergências que existiam, a divergência que existiu entre Pedro e Paulo.
ambos conhecedor da palavra de Deus, da história judaica, e que estavam vivenciando cumprimentos e cumprimentos de profecia, mas viveram culturas diferentes e que agora deveriam passar por cima disto e unir o povo ou os povos a Deus. Pedro, com o seu jeito rústico, né? E Paulo, letrado, ambos fazendo o mesmo esforço para levar as almas ao arrependimento. Pedro teve muita dificuldade por estar ainda preso às tradições da sua terra natal. Não é difícil, não é diferente, porque eu tenho ensinado a palavra de Deus e tenho visto que as pessoas têm dificuldade porque elas estão presas à primeira forma que apresentaram a palavra de Deus para ela. Então a primeira forma que foi apresentada os povos depois do renascimento da igreja, né, do ressurgimento da igreja através da igreja católica, e as pessoas têm dificuldade de voltar ao entendimento da palavra de Deus como Deus quer. Então essa é a dificuldade. Então Pedro tinha essa dificuldade de separar a cultura judaica com a cultura, por exemplo, romana, dos povos, dos gentios, dos povos que não pertenciam à cultura judaica. E a palavra de Deus diz que Jesus veio para todos. Todo aquele que crê em seu nome será salvo. Todo aquele que fizer a vontade dele, faz a vontade do Pai. Aquele que faz a vontade do Pai, ele está fazendo a vontade do Filho. Então, eles tinham essa dificuldade porque Pedro, ele era, da religião, ele era um religioso, ele era um nacionalista. Então a gente, para ser de Deus, a gente não tem que ter religião, a gente não tem que ser nacionalista, a gente tem que ser de Deus. Então as divergências foram grandes, muitas entre eles. Quem conhece a palavra de Deus sabe disso. Mas foram sanadas. Veja o exemplo de Jesus, que nos deu no pátio do templo, onde se vendiam animais para serem sacrificados ao Criador. Claro que Jesus sabia da manobra que era feita, né? Não para agradar o Criador, mas para si, para benefício próprio. Olha, essas coisas, elas estão acontecendo hoje. Você faz um esforço, você faz de tudo, você abandona a sua casa, você abandona o seu marido, abandona a esposa, abandona os filhos para fazer a obra de Deus lá em templos aí, né, em denominações aí, porque você acredita que está fazendo para Deus. Mas Deus sabe que aquelas pessoas que estão ali recebendo do seu trabalho, recebendo do seu dinheiro, a maioria delas estão para benefício próprio. Então Jesus, ele sabia disso e ele confrontou essas pessoas. Aí o texto, ele diz assim: para constrangê-los, Jesus afirma em ter conhecimento do zelo deles em arrecadar, mas também os constrangeu pelo não agir. E o que a igreja não faz? A igreja não age em favor dos seus membros, como eu falei na pregação. Só uma igreja que anunciou aí que tem 42 mil templos. Olha o poder de massa que tem essa igreja. Se eles não tivessem passado essa força financeira para o Estado, porque ele, como instituição filantrópica, ele não pode organizar isso aí, ele não pode organizar isso e trazer benefício para a sua igreja. Então é por isso que Jesus condenava as ações lá daquela Caifás e aquelas turmas, e condena hoje as ações das igrejas.
fazer religião não vai salvar ninguém, né? De modo justo para com o seu povo. Então, Jesus, ele exaltou e também ele deu a rasteira, colocou eles no lugar deles. Então, tem muita gente sendo exaltado aí, sem ter condição. Tem muita gente aí usurpando o lugar do outro, sem ter base bíblica e ainda sendo elogiado por homens, mas não por Deus. Então já tenho falado, vocês querem conhecer a verdade? Vá nos vídeos. Porém, a visão de causa e efeito de Jesus estava acima do entendimento do seu povo, que compulsivamente praticava o que se mandava, mas não observava o seu resultado. O que a igreja faz hoje? Faz tudo que a sua liderança manda. E o resultado? E o resultado é satisfatório? Não é. Não é porque está fora do posicionamento, não é porque a juventude está se perdendo, a prostituição está dentro da igreja, então o resultado não é bom. Mas eles fazem compulsivamente, do jeito que mandam, do jeito que determinam, sem questionar. E isso era o que acontecia na época de Caifás, que segundo eles eram para Deus, mas Jesus sabia que não era para Deus. E hoje a igreja também é nesse sentido, é para Deus, e se beneficiando. E o que Jesus fez para eles foi vandalismo e não purificação, sendo então o cumprimento mais de uma profecia que afirma: o zelo da sua casa me consome. O que Jesus fez no templo? Aqui essa passagem é referente quando Jesus saiu quebrando tudo lá, aquele comércio que havia. Por quê? Primeiro que eu imagino que se dava uma oferta, Caifás repassava para alguém vender, talvez eles vendessem até as ofertas que eram dadas. Olha que situação, né? Não existia qualidade. É bem provável que as ofertas eram dadas e depois eram pegas e vendidas num comércio e voltava como dinheiro. É bem provável, né? Então Jesus condenou aquilo porque não foi por causa das pessoas. Talvez a gente tenha entendimento de que foi por causa das pessoas. Não, foi porque o que se fazia com aquele dinheiro não era aquilo que Deus determinou que fizesse. Se a gente for destrinchar, se a gente for analisar corretamente o que é o dízimo, você nem sabe. Você sabe que o dízimo é que te conta: trazei a casa do tesouro, todos os dízimos a casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. O que você entende é isso, como uma obrigação. Mas o que se fazia realmente com o dízimo, talvez não te contam na igreja. A igreja, para você entender, lá em Ageu capítulo 2 diz que o próprio Deus diz: eis que o ouro e a prata são meus. Então Deus é rico. E um Deus rico e zeloso, ele não quer ver o teu povo pobre. Deus não se agrada disso que está vendo. Mulher trabalhando pra caramba aí para poder ajudar o marido dentro de casa. Mulher cabeça sobre o sacerdote. Deus é rico. Sabe por que essas coisas acontecem? Porque o seu sacerdote é pobre. O seu sacerdote, ele está perdendo espaço para as mulheres cabeças, eu vou dizer assim, mulheres cabeças do mundo, enganadas pelo sistema, porque ele não tem conseguido manter a sua casa. Não tem conseguido. Isso eu digo para homens de Deus, homens que não vão humilhar sua mulher porque não gera dinheiro, mas ela gera conforto, ela gera compromisso, ela gera sedução, ela gera o afago, controle das coisas, traz a paz. Então há muitos benefícios, muitas atribuições para a mulher
sem gerar recurso financeiro. Mas o sistema capitalista, mais os egoístas que estão à frente da igreja, jogaram a mulher mesmo no sistema de trabalho e estamos colhendo isso aí. E é uma coisa que não vai voltar. O que vai ser feito é tirar do meio disso aí pessoas que vão enxergar, mas isso não vai voltar. Tem muita gente dizendo graças a Deus aí, né? Não vai voltar. Mas também que tal coisas fazem não herdarão o reino do céu. Também é triste. Então, como diz a palavra de Deus lá em Apocalipse, que for santo, santifique mais. Aquele que for sujo, suje mais. Vai dizendo, ó, se você não quer os conselhos de Deus, se embriague no mundo, porque depois disso é bronca. Depois disso é juízo. Então Jesus, ele foi no templo e quebrou tudo e jogou tudo no chão, né? Mas por quê? Porque ele estava zelando não só pelo que deveria ser feito com aquilo, mas ele estava aborrecido pelo não fazer. Então você tem poder de massa, você tem uma arrecadação de, só um exemplo, de 42 mil templos. O que você faz pela sua igreja? Nada. Ajuda dinheiro no banco, tem igrejas por aí, tem pastores por aí que tem lá dinheiro no banco do Vaticano. Fiquei sabendo aí um dia desse, né? Imagine. Então não se pode gerar renda ao povo de Deus, não se pode gerar renda para que o homem seja sacerdote, para que a palavra de Deus não se distorça. Então, o que estão fazendo diante de Deus? Nada. Se Jesus viesse daquela mesma forma que ele veio, ele saía quebrando tudo do mesmo jeito. Por quê? Porque o intuito do que está sendo arrecadado não é aquilo que deveria ser feito. Então você vê, eu dar uma ideia de dízimo para vocês. O dízimo era tirado para os levitas, né, para a casa, para o templo, né, mas também era tirado para as órfãs, para os estrangeiros que precisassem, para os pobres, né, para festas, né. Então olha que o dízimo era usado para prosperar o povo de Deus, porque Deus não aceitava, ele não aceita pobre no meio do povo dele. Mas não é que ele despreze o pobre, ele quer fazer o pobre ter condição de não ser mais pobre. É isso que o dízimo deveria ser feito com a igreja, né? Mas cada um monta a sua igreja, cada um monta a sua desculpa, né? E assim vai os transtornos. Aí você diz, Deus está nesse negócio? Não vou nem falar nada, você sabe da verdade, só não quer enxergar. Então o que acontece? Na verdade, esse ritual foi criado pelo Pai para que no futuro, que foi no tempo de Jesus, o Criador, oferecesse seu próprio Filho para a restauração da comunhão para com o seu Criador. Então o que foi feito? O sacrifício, ele foi aceito por Deus ainda na época de Adão, né? O Abel. Mas aquela introdução, aquela restauração de comunhão com o povo de Adão, com os descendentes de Adão, aquilo ali foi uma introdução para aquilo que Jesus iria fazer definitivamente. Então Jesus foi aquele sacrifício. Tem muita coisa sobre o sacrifício que as pessoas não sabem, né? Então, mas o sacrifício no geral foi isso. Para que, então, quando Jesus ele fez esse sacrifício, ele selou isso. Acabou-se. Então, estou falando que você vai para o inferno porque você dá o dízimo ou não, está mentindo para você. Estou mentindo para você. E os mentirosos não herdam o reino do céu. Você pode ter a maior das intenções, não vai herdar o reino do céu. Então imagine quantas igrejas estão enquadradas nessa mentira. Muitas. Aí as que não fazem também estão enquadradas em outras mentiras. E assim vai indo. Aí vai a distorção. Mas se tem a presença de Deus, por que estão no caminho errado? Pergunto eu. Se tem o Espírito Santo, por que estão no caminho errado? Porque deixaram de ouvir a voz de Deus para seguir os seus próprios caminhos.
suas próprias intuições. No fundo, não se fazia mais sentido, né? Até mesmo no tempo de Jesus, que se oferecesse o sacrifício do templo, porque o verdadeiro propósito já havia sido mudado há muito tempo. Como eu disse para vocês, que o propósito não era agradar a Deus. O propósito era reunir força, alimento, para que pessoas fossem beneficiadas. Não era o templo ser beneficiado. Hoje nós levamos o dízimo do templo para o templo ser abençoado. E o dízimo era para que as pessoas fossem abençoadas. Se fizessem isso, não teríamos pobres no meio do povo de Deus. Nós não teríamos pessoas mal posicionadas, né? Sendo cabeça sobre o outro, porque isso é uma quebra espiritual. É não observar os mandamentos de Deus. Então está lá no texto da palavra de Deus. E, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas se vocês não observam, não fazem a vontade de Deus, certamente a igreja ela não está fazendo a vontade de Deus. Então, o que acontece? Os fariseus tomaram posse do que é sagrado e, usando o nome do seu filho, extorque as suas ovelhas. Não é o que fazem hoje, tomam uma estrutura sagrada, né, o templo, a igreja, usa o nome de Jesus e extorque das pessoas. Em vez disso voltar para a comunidade, só é usado para bens religiosos, até mesmo bens próprios. Não são poucos os pastores que têm conta infinita aí, tem contas no exterior, né? Tem fazendas e mais fazendas, e o povo dele precisando se posicionar. Quem que não tiver posicionado, ele transgride a lei de Deus, ele não vai herdar o reino do céu. Isso é 1 Coríntios 11:3. Vai lá, rapidinho, 1 Coríntios 11:3. Então você vai ver lá. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Quem não tiver dessa forma não vai herdar o reino do céu. Você pode usar o nome que você quiser. Você pode fazer da forma que você quiser. Se você não tiver posicionado, se você não aceitar isso, você não é de Deus. Mas a hora está por vir em que essa profecia se cumprirá. E todo o povo que chama pelo seu nome se beneficiará. Porém só 10% conseguirá desvencilhar da religião. Sabe, aqui eu estou falando o seguinte, eu estou falando lá em João 10:10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e as tenham em abundância. Então isto vai acontecer. Para mim é o definitivo sinal da vinda de Cristo. Para você entender, a Bíblia ela foi modificada. Então a gente tem a Bíblia que foi através do concílio de Nicéia pela igreja romana, né? Igreja católica, romana, apostólica, né? Eles fizeram um concílio e tiraram algumas coisas que não eram viáveis que o povo soubesse. Não era interessante, né? Uma delas que nós temos acesso a Deus independente de sacerdotes, de autoridades espirituais, né? Só que isso eles tiraram. Então, se a gente olhar, aí depois vem Martinho Lutero, que tirou mais livro ainda.
Então, os livros, nós só temos 66, né? A Igreja Católica tem um pouquinho mais, parece que são 6 a mais. E existe uma outra Bíblia que está surgindo agora, que estão... Porque é fim dos tempos, já disse para vocês, as coisas vão aparecer, né? Então essa Bíblia é uma Bíblia antíope, né? Lá do povo lá africano, um povo muito separado, muito restrito, e eles guardaram. E a Bíblia deles tem 81 livros. E eles têm um material do Novo Testamento mais vasto, mais amplo que o nosso. Então, nós sabemos, algumas pessoas sabem, muitos nem sabem, que Jesus, após ressurreto, após ter ressuscitado, ele ficou ainda 40 dias com os seus discípulos. E eles têm esses relatos, né, desse período. Então, segundo esses relatos, existem 4 tempos que Jesus passou para eles. E já aconteceram todos eles. E segundo a história, está em andamento, que é o último tempo para a sua vida. Então nós estamos, os livros, os que foram encontrados, eles trazem menção para o nosso tempo, para que e acaba sendo uma soma do sentimento que nós temos, que nós estamos vivendo ao último tempo. Mas esse último 4º tempo, ele diz que é o silêncio de Deus. Olha só que interessante, silêncio de Deus. Então eu venho meditando sobre isso, sobre o silêncio de Deus. Então eu descobri que quando Jesus veio, era um período que não havia manifestação de Deus, ou seja, então era um período do silêncio de Deus. Então, essa passagem que Jesus falou para os seus discípulos, que a gente não tem acesso na igreja, no livro católico e nem no livro protestante, ele diz que Jesus viria quando tivesse o silêncio de Deus. Como eu já tenho dito para vocês que a igreja está desviada, que a igreja ela não tem a presença de Deus, essa que é a verdade, eu tenho falado para vocês, é por isso que os vídeos não estouram, né, porque ninguém tem interesse, ninguém acredita nisso, mas essa Bíblia etíope comprova o que eu estou falando. Então, o silêncio de Deus, ele vai manifestar, mas assim que manifestar, então já está, quando essa obra acontecer, já está encaminhando o tempo para a vinda de Cristo, porque as coisas se repetem, né? Então nós estamos dentro desse tempo. Então há realmente um silêncio de Deus. Eu acredito nisso, é o que eu tenho pregado há muito tempo, que os textos que Deus me deu comprovam isso, o comportamento da igreja comprova isso, o resultado da igreja. Porque nós somos milhões de quê? De religiosos. Milhões de religiosos. Pega a Bíblia e encaixa cada um de vocês aí, vocês vão ver que vocês vão estar em falta. Por quê? Porque é religião. Começa pela prosperidade do povo de Deus. Nós temos a paz, porque a igreja não é perseguida há muito tempo e a igreja não é cabeça. Como é que pode? Você é o único ser que tem um Deus vivo e você não é cabeça, que dirige sua vida. Supostamente deveria dirigir os que estão à frente. Não, na verdade nós somos um reino dividido e não dirigido por Deus. Me desculpe, né? É uma religião a qual o inimigo ajuda a manter. Eu já falei sobre isso, né? Desde o início, ele tem ajudado a igreja a se manter. Imagine, o seu inimigo ajudando você a se fortalecer contra ele. Pode isso? Tem lógica isso? Não tem, mas é isso que nós estamos vendo. Então, para encerrar,
Jesus disse, se cumprirá, e todo o povo que chama pelo seu nome se beneficiará, porém só 10% conseguirá ser desvencilhar da religião. Sabe? É que está escrito lá em Amós 5, né? Que todos estão saindo em batalha para poder, em nome do Deus vivo, mas só 10 que vão dar ouvidos a ele. Então, desse povo todo aí, só 10% dão ouvidos a Deus. Olha lá se essa igreja ainda não chegou ainda. Eu acredito que essa igreja ainda vai ser levantada. Hoje, ela não está ainda, mas ela vai ser levantada. Para que se cumpra a palavra de Deus. E vai ser tão estranho, porque a liberdade que essa igreja vai ter, mas ao mesmo tempo ela vai ser restrita. Então você vai ver, talvez ela fazer as coisas que você faz, só que no ambiente dela, não no ambiente para todos, não no ambiente mundano, é um ambiente reservado. Então é isso que vai fazer com que muitos não entendam, mesmo ela estando 100% cumprindo a palavra de Deus, vão preferir ser guiados por homens que as enganam, como nós temos visto hoje. Então que Deus abençoe, que vocês possam refletir e pensar o que fizeram com a igreja. O que fizeram com a igreja? Será que estamos realmente no caminho da salvação? Analise a palavra de Deus, faça uma autoanálise de tudo que é feito e tire as suas conclusões. Que Deus abençoe a todos.